Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá assistindo esse vídeo. Eu tô muito rouco, esse é o Isso é Santos, eu sou o Gabriel. E cara, que apresentação espetacular. Vamos falar um pouquinho sobre como foi a coletiva do Neymar depois da grande apresentação dele, como vai ser definido o contrato do Neymar. Vocês gostaram da minha faixa? Era muito foda. Mas enfim, vamos pro vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre como está definido o contrato do Neymar no Santos. É algo como muito parecido com a época de 2013, quando ele estava no Santos sem quase que o Santos pagar nada para ele, basicamente. Vamos lá, vamos por partes. Ele recebia mais do que Cristiano Ronaldo e Messi lá em 2013, mais ou menos. A quantidade de merchandising que existia, a quantidade de anúncios que tinham por causa do Neymar, as propagandas, as marcas, tudo que patrocinava o Santos fazia com que o Neymar tivesse um dos maiores salários do mundo jogando aqui no Brasil. E lembra, chegou a ser o 10º colocado da Bola de Ouro, acho que de 2012 ou 2013. Jogou demais nessa época. E o salário dele era bizarro já. Ali ele recebia cerca de 3 milhões, o Santos pagava muito pouco, a maioria era por causa do patrocínio. Hoje o contrato dele deve ser definido como 4 milhões para ele, 4 milhões vindos do Santos. Só que como tem a questão do patrocínio, tudo que pode retornar ao Santos vai ficar muito barato, cerca de 1 milhão ou bem menos, cara. Por causa de tudo que pode vir a trazer a volta do Neymar, todas as marcas, todas as compras de direito de TV, muita coisa pode trazer dinheiro pro Santos, o que deixa muito barata a volta do Neymar, fazendo com que o Neymar quase que jogue de graça no Santos. Pelo nível, né, do jogador que ele é. No total, obviamente ele vai receber muito mais, cerca de, se a gente for fazer as contas e somar tudo, 35 milhões, mais ou menos isso. Por causa de patrocínio, como eu disse, patrocínio, o Santos que vai pagar 4, mas vem todas as questões futebolísticas da Arábia, que ele ainda está relacionado com a Copa do Mundo de 2034, então ele ainda, cara, vai receber demais jogando no Santos, e não deixa de ser algo de mútuo acordo e benefício para as duas partes, que é o Santos e o Neymar. O Santos, ele basicamente vai precisar de 3 missões para poder manter o Neymar depois dos próximos 6 meses. Ele provavelmente vai ficar só 6 meses, a não ser que haja uma renovação. Para essa renovação acontecer, o Santos precisa cumprir 3 objetivos, como eu disse. Um deles é SAF, a gente precisa de SAF, porque, cara, o Neymar não vai ficar mais do que 6 meses se o Santos não estiver preparado para tê-lo por muito tempo. Até porque ele precisa se preparar para a Copa do Mundo, e se ele tiver a oportunidade de estar num time que é melhor querendo ou não, como o Barcelona, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, ele vai sair, não vai ter como. E outra missão que o Santos vai ter é montar um time competitivo. Então, montando a SAF, teremos um time competitivo. Tendo esses dois, aí a gente precisa definir que a gente tem que fazer o que ele quer. Vocês viram a festa que foi ontem, cara? A quantidade de gente que tinha fora da Vila Belmiro, eu tava um desses que tava fora, cara. E eu me senti tão emocionado quanto se eu estivesse lá dentro. Foi incrível. Um telão montado, a chuva, a bagunça das pessoas, a alegria, o entusiasmo. Foi espetacular, cara. Senti o calor humano lá e o quanto que eles estavam pensando e falando e louvando o Neymar, cara. Quase tinha gente falando: Neymar, eu te amo, me engravida. É coisa de louco, coisa de maluco. Então, cara, a gente tem que fazer o que o Neymar quer. A gente tem que... se vocês perguntarem pro Neymar qual foi o melhor treinador que você já foi... que já te treinou, né? Ele fala: Tite. Pô, traz o Tite então, cara. Eu sei que fez um trabalho ruim no Flamengo, mas a gente tem que fazer o que esse cara quer. Porque ele é o Neymar. E pelo menos a gente precisa tentar fazer com que tudo siga nos trilhos, entende? Então, Santos cumprindo essas 3 missões, esses 3 objetivos, SAF, time competitivo e fazer o que ele quer, exatamente o que o Neymar quer, a gente pode ter, cara, uma oportunidade de ter ele até a Copa do Mundo. O que seria maluquice, ver o Neymar jogar uma Copa do Mundo, ver o principal jogador da seleção brasileira sendo jogador do Santos depois de muito tempo. Talvez a última vez que isso aconteceu foi no início do Neymar na seleção, ou até quando Pelé era o melhor jogador do mundo e jogava a bola. Cara, é bizarro, é coisa de maluco. Então a gente tem que fazer por merecer. E os dirigentes do Santos precisam entender isso e ir atrás da SAF. O que eu acho, essa é a minha opinião. Se isso não acontecer, se um desses objetivos não acontecer, existem algumas sequências, né? A principal delas, o que mais está sendo falada, principalmente pelo Ademir Quintino, que ele falou numa live dele, depois acho que da apresentação do Neymar,
é que ele tem acordos que estão debaixo dos panos, tal, para ele ir para o Barcelona caso ele não renove com o Santos. Ele ficaria caso ele também tenha um bom desempenho aqui e saia daqui voando, né? Tipo, faça 3 gols por jogo. Ele iria pro Barcelona, ficaria um ano lá e aí sim jogaria a Copa do Mundo. E aí depois ele decide o que ele faz, Flamengo, Inter Miami. Mas tudo depende de como que o Santos vai tratar a vinda dele. Se tudo isso for um sonho, tudo for mágico, essas 3 missões que eu acabei de dizer, elas vão acontecer e devem acontecer. Se o Marcelo Teixeira for competente o suficiente para fazê-las acontecer. Eu falei acontecer 3 vezes num intervalo de 1 minuto, agora 4. Tô até com medo da minha pessoa. Bom, enfim, na coletiva dele, ele acabou falando sobre o seu posicionamento, que ele se aperfeiçoou muito mais como meia, cara. E hoje ele pode atuar assim na ponta, mas aí depende do que o Pedro Caixinha quer. Ele falou que gosta, né, do jogo do Pedro Caixinha, que é uma questão ofensiva. Aí eu já esperava, né? Só que eu não sei se, cara, eu ainda não acho que esse time ainda tá preparado para se encaixar já na quarta-feira no jogo contra o Botafogo. Mesmo que o Neymar entre, eu acho que vai ser um jogo ainda muito difícil, apesar disso. Aí ele falou também que seu estado físico não é de 100%, ele faz muito tempo que ele não joga. E não adianta você só treinar, você precisa de minutos, minutagem pra jogar. E isso a gente já sabe. A coletiva ela foi bem pobre mesmo, assim, questão de informação. Mas foi legal, muito legal ver o Neymar falando seriamente em estar no Santos de novo, sem a questão emocional agora que ficou pra apresentação. Dessa vez numa coletiva que foi muito boa. E nem dá pra falar que não teve questão emocional, porque ele falou que quando ele abraçou o pai dele, ele sentiu que o trabalho dele foi realizado, que ele conseguiu fazer tudo que ele queria na vida dele e voltar pra onde tudo começou. Bom, mais tarde, daqui a pouquinho, eu vou lançar pra vocês um videozinho, um vlog, né? Pra mostrar como é que foi o lado de fora dessa festa. Eu vi muita gente postando como foi lá de dentro, Vila Belmiro, mas, cara, a festa do lado de fora foi espetacular. Você parecia que tava num show do Rock in Rio, cara. Foi incrível, incrível mesmo. Então, por favor, acompanhem no mais tardar aí no canal um videozinho que eu vou trazer de vlog. Se inscreva no canal, família, deixa o like, ajuda nós a crescer isso daqui. E tá cada vez mais entusiasmado e trazendo mais informações sobre Neymar, que agora é oficialmente um jogador do Santos. Falou e até a próxima.